Deputado Hércules, eu gosto muito de ler, desde muito cedo eu adquiri, graças a Deus, o bom hábito da leitura, que boa parte dos brasileiros não gostam muito de ler, né? Assim, a gente deveria, eu sempre digo isso como professor, que assim, uma das primeiras preocupações que a gente deveria ter quando começa a alfabetizar uma criança é fazer com que ela gostasse de ler. Isso se torna, às vezes, difícil para a escola fazer, porque na casa dela, ela não vê ninguém lendo, né? Ela não vê, muitas vezes, o pai, os familiares lendo. Quando vai ao shopping, para a maioria das famílias, o último lugar que as pessoas normalmente levam as crianças e os filhos é numa livraria. Mas, enfim, mas eu gosto muito de ler e, assim, recentemente eu comecei a ler um livro da jornalista Malu Gaspar. Esse livro se chama A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. É um livro jornalístico, ele não é uma ficção, ele é baseado em documentação, ele é baseado em processos, enfim. E aí, assim, a Malu Gaspar, ela não se detém apenas, pelo menos no começo do livro, a falar do escândalo da Odebrecht, o último, né, esse relacionado à Lava Jato. Mas ela conta a história da Odebrecht, né? Como a Odebrecht começou e como ela se tornou uma empresa praticamente multinacional. E aí, assim, em quantos escândalos ela se envolveu, né? E o primeiro foi em 1979, quando da construção de Angra 1, né? Naquela época, em plena ditadura militar, já houve uma CPI para investigar as maracutaias nas quais estavam envolvida a Odebrecht. E aí, por que eu estou dizendo isso? Assim, eu tenho lido, doutor Hércules, esse livro de uma forma muito lenta, porque ele me causa, muitas vezes, me causa espécie, entendeu? E aí eu, assim, leio pausadamente para entender claramente porque ele aborrece. Você vê né, determinados relatos, determinadas coisas que a gente vai esquecendo também. E aí entra governo, sai governo, acabou a ditadura, começa a democracia, etc. E essa empresa, assim como várias outras, continua imiscuída ali, né, no processo político brasileiro, em eleições e não sei mais o que. E por que é interessante que a gente leia um livro como A Organização, da jornalista Malu Gaspar? Para entender que essa não é uma questão só que envolve a Odebrecht e um governo específico. Não é uma situação que envolveu nem ditadura e nem democracia, envolveu as duas situações. Não é uma situação que envolve governo de direita, centro ou esquerda, mas envolve todos os direitos, todos os tipos de governo. E como é que essas coisas vão se procedendo? E aí a gente vai entendendo mais claramente como as decisões, muitas vezes, dos governos estão atreladas a interesses de determinados grupos econômicos, fantasiados ou travestidos de interesse popular, mas, na verdade, de interesses de determinadas corporações, de determinados grupos. Então, assim, e não adianta imaginar que isso é uma questão apenas dos governos de nível federal. Essa é uma questão que se verifica nos governos estaduais, nos governos municipais, e a gente vai vendo o quanto falta de republicanismo, tanto no mundo corporativo, quanto no mundo político, quanto no mundo público. Assim como eu disse que desde a mais tenra idade nós deveríamos nos preocupar em fazer com que as crianças tomassem gosto pela leitura, desde a mais tenra idade, nós deveríamos ensinar e dar lições aos jovens e às crianças do que é republicanismo, do que é cidadania, do que é bem público e bem privado. Por que é que uma democracia é importante? Por que a coisa pública tem que ser cuidada? Por que o dinheiro público, seja 50 centavos ou 5 bilhões,
tem que ser cuidado da mesma forma. E nós, doutor Hércules, nós talvez tenhamos avançado nos últimos anos em algumas questões, mas ainda vai longe a época em que nós vamos poder dizer que nós temos no Brasil governos altamente republicanos e homens públicos majoritariamente altamente republicanos. Porque desde a questão do cargo comissionado, criado para favorecer A, B ou C, e as obras e projetos para favorecer determinados grupos, isso está tudo ligado. É a mesma coisa. É uma falta de republicanismo e uma falta de cuidado com a coisa pública imensa. Impera no Brasil e continua imperando, tanto em nível federal quanto nos estados e municípios, ainda que tenha melhorado um pouco, mas continua imperando o patrimonialismo, a confusão entre o que é público e o que é privado, a confusão entre o que eu, como homem público, devo fazer e devo admitir e o que eu não devo admitir e não devo fazer. Então, assim, aí é uma reflexão e recomendo muito o livro da jornalista Malu Gaspar chamado A Organização. Vale muito a pena a leitura. Muito obrigado, doutor Hércules.